Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de volta aqui, pro canal, porque andou um pouco abandonado esse canal, não é mesmo? Para quem está aqui comigo já há algum tempo, deve ter sentido falta dos vídeos semanais. Mas, como sempre, a vida acontece, a gente precisa dar um tempo, nas redes pra gente focar mais no campo real e depois retornar com mais ânimo, com mais alegria. E esse é um vídeo de retorno e é um vídeo especial, porque ele é um pouquinho diferente do que eu costumo apresentar para vocês. Nele eu vou trazer alguns conceitos, algumas ideias de uma teoria, uma técnica, cada um chama de uma forma, que é a constelação familiar, de Bert Hellinger. Vou colocar assim, porque não é uma técnica, futuramente vou trazer mais informações, vocês vão perceber que ele não fundou, a constelação, não. Ele se debruçou sobre o tema, sobre essa dinâmica que ele gostou muito, que ele vivenciou e escreveu, muito sobre ela, assim, sobre o que ele observava. Então ele sim, talvez tenha um maior número de publicações sobre o tema e sobre essas constelações na forma como nós conhecemos hoje. E por que eu vou trazer esse tema? Porque tem uma série na Netflix que muitas pessoas falaram para mim, Melissa, você precisa assistir, explica melhor sobre o que acontece lá, pessoas que às vezes nunca tiveram contato com essa teoria, com essa técnica que é a constelação familiar, e eu resolvi assistir. A série se chama Uma Nova Mulher e está disponível na plataforma da Netflix e ela traz a constelação familiar, dentro de uma história muito legal de 3 mulheres protagonistas, cada uma vivendo um drama pessoal, mas que elas de alguma forma são levadas, elas tomam a decisão de olhar mais profundamente porque elas estão vivenciando, quando as questões tradicionais não explicam mais, não ajudam como deveriam. Então é sobre isso esse vídeo, sobre a série do Netflix, Uma Nova Mulher, e alguns conceitos, que vão linkando com aquela série. Para quem nunca entendeu direito, para quem não sabe muito sobre o tema, eu quero falar de uma maneira assim que você entenda a partir de agora do que se trata, o que é essa técnica tão polêmica, mas ao mesmo tempo tão fascinante, que é a constelação familiar. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero dizer que eu não assisti a série inteira. Ela tem 8 capítulos, pelo menos essa primeira temporada, não sei se haverá outra temporada, enfim. Estão disponíveis 8 capítulos, 8 episódios da série. São protagonizadas por 3 mulheres. A criadora da série também é uma mulher e é uma série turca. Eu vou deixar o nome para vocês, tudo aqui embaixo. É uma série turca que se passa lá, em Istambul e Kunda, que é uma cidadezinha do interior, uma cidade no litoral, da Turquia. Então eu pensei em trazer por capítulos, porque é muita coisa, gente. Cada capítulo traz os conceitos, traz alguns ensinamentos que são muito importantes, sobre a constelação. Então ficaria gigante esse vídeo se eu fosse tratar dos 8 ao mesmo tempo. Até o momento eu vi até o 4 e achei sensacional e vou comentar aqui, primeiro assim, a dinâmica, como foi construída essa série, assim, como que o desenrolar da trama aconteceu. Eu achei interessante porque no 4º capítulo, e vai ter spoiler, então se você não quiser, não gosta de saber o que é, o que tem previamente, então não assista, vá lá primeiro, assista a série. Faz assim, assiste o capítulo 1, volta aqui e assiste o vídeo. O 2, volta aqui e assiste o próximo vídeo, certo? Que aí não tem problema, Então eu vou começar fazendo só pontuando algo que eu achei sensacional. A série começa meio sem explicação do que é a constelação, que eu acho que é um movimento, assim, para mim, eu sinto que é um movimento que acontece com todos nós, que nos aproximamos em algum momento da constelação familiar. A gente chega meio curioso, meio sem entender o que é, meio reticente até, com um certo preconceito sobre a técnica. Mas é científico, não é? Como que é? Mas como? Eu não entendo como que uma pessoa que não me conhece vai saber o que se passa na minha família, Então eu achei que a série foi sensacional
ao desenrolar a trama dessa forma. Nos 3 primeiros episódios, a gente fica, né, quem nunca viu, principalmente quem nunca teve contato, tem esse estranhamento, não, mas como, né? E uma das personagens, são 3 personagens principais, como eu disse, a Ada, que é uma cirurgiã famosa, assim, extremamente competente na sua área, uma advogada que o primeiro episódio é sobre ela, a Segvi, que enfrenta um câncer e é advogada, e uma influenciadora digital, que tem uma relação um pouco difícil com o marido. Bom, são essas 3. E a Ada, eu acho que ela faz muito esse papel que a gente sente no início, assim, de questionar muito. Então, isso não vale, né? O que é isso? Isso não é ciência. Como assim? E a gente fica com esse questionamento, né? Eu acho que é um movimento natural de todo mundo que se aproxima da constelação pela primeira vez, e a série traz esse movimento, essa dúvida, mas ao mesmo tempo esse fascínio, essa curiosidade. Eu não entendo bem, mas eu vejo os resultados acontecerem, então como funciona? E é isso, né, que acontece nos 3 primeiros episódios. E no quarto é muito legal, que no quarto tem uma cena, e eu não vou entrar aqui na cena, mas depois eu vou detalhar e destrinchar mais a cena, que é o Zaman, que é o constelador, né, da série, com a Ada, que é a que não acredita em nada, que é ciência pura, e se não fosse científico não existe, né, não tá no mundo dela. E ela fala, mas como assim? Eu quero saber o que é isso que aconteceu comigo, o que você fez que o meu problema foi embora, né? E aí eu não vou dar o spoiler agora do problema dela, mas o meu problema foi embora. E ele meio que ignora assim, eu falo, vem comigo, né? Vem, vamos andar de bicicleta que eu vou te explicar. E no 4º capítulo ele demonstra empiricamente como que é, o que está aí por trás dessa constelação familiar. E eu vou, obviamente, eu vou começar por aqui, assim, né? Não vou destrinchar a cena, mas eu gostaria de explicar para vocês, obviamente com base no que eu já li, no que eu já vivenciei, da forma como eu, né, assim, defino a constelação familiar. E óbvio que essa definição é muito restrita, né? Ela é muito maior do que o que eu vou trazer para vocês hoje aqui. A constelação familiar, então, o que é isso, né? É uma técnica para alguns, para outros é uma abordagem, para outros é uma teoria, mas não importa a classificação, importa que ela é uma dinâmica, uma técnica que se mostra eficaz, né? Assim, a gente consegue perceber os seus efeitos quando existe um problema, uma doença, né? Que a gente paralisa de alguma forma numa repetição na nossa vida. Por exemplo, doenças que aparecem na família, né? Câncer, por exemplo. Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu agora estou começando com um tumor benigno no seio, por exemplo, mas ainda não é câncer. Repetições familiares. Minha bisavó separou do meu bisavô, a minha avó também é separada, minha mãe também se separou e eu tenho dificuldade nos relacionamentos. São circunstâncias que geralmente são sistêmicas. O que isso significa? Significa que ela engloba não só a minha vida pessoal, né? Mas é uma questão quase que familiar. Quando a gente olha para a nossa árvore genealógica, ela está presente. Bebida, meu bisavô bebia, meu pai bebia, sabe aquela coisa assim, que há uma repetição, você percebe que há uma repetição e nem sempre há uma causa e efeito, né? Uma causa assim, no presente, na realidade. Por exemplo, às vezes eu nunca fumei, sou uma pessoa extremamente saudável, mas eu desenvolvo um câncer de pulmão. De onde vem isso? E a gente se questiona, mas como? Eu nunca fumei, né? Eu procurei ser saudável, enfim. São essas questões que nos paralisam e a gente não sabe bem de onde são. Obviamente, né, gente? Não é tudo que é uma questão para ser levada para a constelação. E outra, essa é uma técnica fenomenológica, né, na qual a nossa família, o nosso sistema, a nossa questão é levada. Vou colocar aqui a constelação em grupo, que é o que acontece na série, mas existe a constelação individual com os bonecos, né? Então eu vou até ilustrar um pouquinho para vocês o que acontece no grupo. Eu levo uma questão e aí a gente já vai entrar no primeiro capítulo da série, né? Que é o capítulo que trata da questão da Segvi, que é a advogada que enfrenta um câncer. O que acontece com ela? Ela já faz
um tratamento para câncer tradicional, com a medicina tradicional, e isso precisa continuar a ser feito, né? A constelação, ela não substitui um tratamento formal da medicina tradicional, ela não substitui a psicoterapia, isso é muito importante entender, ela não é milagre. Então você não vai abandonar o tratamento que você está fazendo, a psicoterapia que você está fazendo, e vai lá achar que uma constelação familiar vai resolver seu problema, não vai. Então eu preciso te dizer isso, né, para começar assim, sobre constelação, não vai. Mas o que acontece, né, na constelação? Vou explicar, que eu acho que é melhor do que tentar definir. E foi o que a Segvi fez. Ela viu que não estava adiantando na medicina e ela queria buscar algo a mais. Então no próprio hospital ela teve contato com outro paciente que a mãe indicou, falou, olha, tem essa pessoa, o Zaman, que fez uma técnica lá e meu filho ficou curado do câncer. E ela tem a curiosidade e vai atrás nessa cidade pequena, juntamente com as duas amigas, a Leila e a Ada. E chegando lá, né, ela fala, né, eu preciso de ajuda, eu tô com câncer e eu não sei mais o que fazer. Então aí o Zaman pede para escolher um representante dela, né, uma moça foi representante dela. O que aconteceu? Dor, e ela praticamente caiu no chão, né, se ajoelhou. E ela foi colocando outras pessoas, né, lá naquele quadro, né, colocou um homem, né, colocou um homem deitado lá, ela olhando para esse homem, e aí ele pergunta para ela, né, o que aconteceu nos seus 5 anos, né, por volta dos 5 anos, e que você perdeu alguém. E aí, obviamente, ela retoma a cena do pai que foi morto lá no parque de diversões, quando ela pediu Roman, papai, eu quero Roman. E ele foi buscar Roman, na volta ele é morto por um suposto agiota. Né? O que acontece? As constelações não trabalham mais com a fala, assim, eu não preciso contar muitas coisas para o constelador. A gente fala que o tema é oculto, então eu não necessariamente preciso nem falar do que se trata, né? Eu simplesmente chego para constelar um tema e o tema é oculto. E o campo mesmo vai mostrando. Aquelas pessoas vão se comportando de tal forma que acaba sendo manifestado o que acontece. Aí é uma outra dúvida. Melissa, mas como assim? Como que aquelas pessoas que nem conheciam ela começam a sentir coisas e a manifestar coisas? E aí, né, gente, mais uma vez, eu preciso dizer outro aspecto da constelação, que não é realmente uma técnica comprovada cientificamente, até porque como que a gente conseguiria comprovar nos moldes da ciência atual? É meio complicado. Então é algo que transcende a ciência. E aí existe na teoria da constelação o que se chama de campo morfogenético. É um campo como se em toda família existisse uma rede, né, um campo energético onde fossem gravadas tudo que aconteceu na família durante os anos todos. O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. Né? Então fica registrado. Quando o participante, que vai ser o representante dessa questão, dessa pessoa que está lá, está aberto e se coloca à disposição, a serviço, que é um termo que o Bert Hellinger gosta de usar muito, quando a gente se coloca a serviço da vida, a gente tem esse acesso, né? A gente é um instrumento para que se entrar em contato com o campo e o campo vai contar de forma fenomenológica ali na hora, no momento, o que acontece. Mas antes eu quero fazer uma pausa, né? Antes eu acabei de me lembrar que quando a Segvi encontra o Zaman em seu escritório, ele faz um questionamento extremamente profundo para ela. Ele pergunta, você é grata ao câncer? E ela assusta na hora, né? Ela fala, eu acho que ela deve ter pensado, o quê? O que esse cara tá me perguntando? Se eu sou grata a uma doença que eu tô lutando e tá me fazendo sofrer tanto, como assim? E ela respira e responde para ele, não sou grata, pelo contrário, eu me esforcei a vida toda, nunca fumei, procurei ter bons hábitos alimentares, procurei ser uma boa pessoa, eu não sou grata ao câncer. E aí ele fala, tudo bem, né? E vamos lá. E aí que ele começa a constelação familiar em grupo. E aí eu preciso chamar atenção para esse questionamento, que deve ter muita gente pensando sobre isso. Como assim? Gratidão a uma doença que é tão terrível, né? Que pode levar à morte, que é tão dolorosa para a pessoa que enfrenta, para os familiares. E aí eu vou dar um exemplo muito simples quando ele pergunta isso, que a gente fala, né, na psicanálise, a psicologia traz de uma outra forma, com outro nome, que são ganhos secundários. Você já ouviu falar? É que assim, mesmo que a gente esteja num momento de sofrimento, numa situação de sofrimento, se a gente permanece nela, se a gente, muitas vezes a gente permanece numa situação que é porque a gente ainda está ganhando. De certa forma, a situação ruim, a dor ali, ela tem uma função, ela está encobrindo algo que é muito maior que ela mesma, né?
Agora, eu vou ilustrar de uma forma simplificada, com uma situação que é muito corriqueira. Não sei se você já vivenciou na sua vida, mas às vezes alguma parecida. Você está num trabalho que já está assim, completamente difícil você sustentar, você não é feliz com o clima do trabalho, com a atribuição que você realiza lá, com as atribuições, com o seu patrão, você já está insatisfeita, louca para sair, louco para sair, mas não tem jeito. Porque eu tenho filho para criar, porque eu estou pagando a faculdade, porque eu não tenho outro trabalho em vista. Enfim, aquele momento que a gente é obrigado a fazer algo que a gente já viu que não tem futuro, né? Que é algo que não tem nada a ver com a gente, mas a gente ainda permanece por um tempo. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. E aí, o que acontece? A gente começa a ter somatizações no corpo. Começa a ter dor de barriga, dor de estômago, enxaquecas, começa a ficar doente, adoecida. Até em alguns momentos eu fico realmente doente e vou parar no hospital, então eu pego até um atestado médico para me recuperar, mas na verdade o que significa o atestado médico? Para não ter que trabalhar. Então aquela doença vem, aquele adoecimento vem para impedir que uma dor maior, né, que eu sinta uma dor maior que é a de estar trabalhando. Então eu prefiro adoecer do que trabalhar. Isso no nível, gente, olha, um nível extremamente inconsciente. A gente não fica pensando, vou adoecer, vou criar uma enxaqueca, vou criar uma dor de barriga para não ir trabalhar porque ela é ruim. Eu não penso isso racionalmente, mas o meu corpo, né, ele manifesta algo que está escondido dentro de mim, está na minha profundeza. Então, essa pergunta que ele faz sobre ela ser grata ao câncer tem a ver com isso. O que o câncer está impedindo de você entrar em contato? Que dor é essa que está por baixo desse câncer? Então ela cria uma dor, né? Cria uma doença que é dolorosíssima, mas tem outra ali, né? Muito pior. Então, para ela não enxergar, então ela fica envolvida com tratamento, fica envolvida com as recidivas do câncer, né? Que foi o que aconteceu com ela, com a profissão, que ela era advogada, com os casos. Não dá tempo de olhar para a raiz do problema. Aí que tá. A constelação, ela não olha para a folha, para o fruto, para o galho. Ela olha para a raiz da questão, que é muito mais profunda e que ela tá abaixo, né? Num lugar que a gente não enxerga. Não consegue enxergar muitas vezes. A gente nem lembra que a raiz de uma planta existe, não é? Vocês já perceberam que quando a gente passa por um jardim, tá tudo florido, a gente fica assim encantado com a beleza das flores, mas a gente nem se lembra que aquelas flores têm raízes, né? A gente vê flor, fruto, folha, mas a gente não lembra. A gente só lembra que existe raiz quando a gente passa perto de uma grande árvore e a raiz está exposta, né? A raiz é tão profunda, tão forte, tão forte que ela sai, né? Ela vem para a superfície. Mas se não for uma raizinha assim meio, né? A gente não lembra que a raiz existe. E é justamente nesse lugar que a constelação atua. E aí, nesse primeiro capítulo, voltando lá, ela consegue fazer o link e ela fala, gente, vou fazer uma colinha aqui que eu anotei, né, para ficar bem mais assim, né, consistente para vocês. Depois disso, ela fala assim, que o pai faleceu, ela tem aquela memória de novo ativada, né, vem à tona as memórias, e ela fala assim, quando eu percebi, eu tinha me tornado o marido da minha mãe. Né? Ela percebe que naquele momento que o pai morre, ela entra num lugar que não era mais o de filha, ela queria amparar a mãe e a mãe coloca ela, olha, presta muita atenção nessa parte. Alguém acaba nos colocando, mas ao mesmo tempo a gente permanece. Então é uma relação de via mão dupla ali, né? Não é culpa da mãe que colocou e nem dela que ficou na relação. Aconteceu. Simplesmente aconteceu daquela forma. Por que eu tô pontuando isso aqui? Porque se a gente encara que a mãe colocou ela no lugar de marido, a gente fica com muita raiva dessa mãe, né? E a constelação é uma técnica, uma teoria que não quer que a gente sinta raiva, né? Que a gente, pelo contrário, a gente tem que entender cada vez mais numa postura de muita humildade, né? Que as coisas são como são, que as coisas aconteceram como foi possível acontecer para ambos os lados ali, tanto para ela, né, quanto para a mãe. Então, isso é um ponto importantíssimo da teoria das constelações familiares. A gente não culpa ninguém, porque tudo tem um motivo. A mãe dela tinha as dores e as inseguranças dela como uma viúva jovem, e ela como filha, com esse amor que a gente fala que é um amor cego, né, um amor gigante por esses pais, ela aceita permanecer nesse lugar. Isso nós vamos falar mais detalhadamente futuramente, mas por enquanto é isso, só pra gente não ficar preso nesse aspecto. Aí, né,
ela fala, o Zaman, que é o constelador, pede que ela fale para a mãe nesse momento. Estou abandonando o peso que carreguei por você durante todos esses anos. Essa parte é muito linda, né? Você é adulta. Consegue lidar com isso, com essa questão sozinha, sem mim. Você é grande, eu sou pequena. Então, essa questão é uma outra da constelação, gente, que é muito linda. A gente precisa entregar as dores, né, para os nossos pais, para os nossos antepassados, porque eles são muito maiores que nós. E às vezes a gente, nessa ânsia de salvar, nesse amor infantil que é enorme, a gente se coloca grande, né, quer salvar pai, mãe, vô, todo mundo, né? E a gente trava. Chega um momento da vida que a gente adoece e a gente precisa devolver as questões para eles, porque eles dão conta. E devolvendo as questões, a gente aumenta, né, cresce, faz com que eles cresçam e a gente volte para o nosso lugar de pequeno, né, de filho, de neto. Então é importante que a gente faça esse movimento. Isso aqui são frases de soluções que é feita na constelação familiar, também vou falar mais futuramente sobre elas. E aí o Zaman vira para o pai e pede para que ele repita, né? O melhor que você pode fazer, isso ele fala para a filha, né? Para a representante da filha. O melhor que você pode fazer por mim é viver a sua vida intensamente, né? Porque afinal de contas, pessoal, o que os pais mais querem, no fundo, é que a gente seja feliz, é que a gente viva a nossa vida da melhor forma, como filhos. E isso é uma grande lição, né, da constelação familiar, que as famílias elas agem por amor. Às vezes é um amor que não tem ordem, a gente vai ver que é um amor que sufoca, ou é um amor negligente que deixa tudo, que permite tudo. Então é aí que as questões surgem, né, os emaranhamentos sistêmicos, que os adoecimentos começam a surgir, as questões de relacionamento, enfim. Mas todo mundo está agindo por amor, fazendo o que pode, fazendo o que consegue naquele momento. Então é isso, né, assim, a base de tudo. E aí quando ela vai, os representantes vão terminar a constelação, ele pede para a representante dela, né, da SEG, seguir o caminho e ela para e fala, mas ainda falta algo. E ele deixa esse mistério, né, acontecer. O que ainda falta? Tem algo aí que ainda não foi, né, um nó que ainda não foi desatado nesse sistema. Esse primeiro grande nó, que é do pai, que ela carregava, ela percebeu que ela carregava a culpa, ela achava que ela tinha sido culpada pela morte do pai, porque ela pediu a romã. Se ele não tivesse ido, olha a visão infantil lá atrás, se meu pai não tivesse ido buscar a romã para mim, ele não teria morrido. Então, olha esse movimento, quando a gente pensa dessa forma, que eu fui a culpada, a gente está se colocando em que lugar? Um lugar de grande, a gente é gigante que a gente consegue determinar quem morre e quem fica vivo? Olha só, né? A nossa postura de gigante. Não, ela era uma criança de 5 anos, quis a romã, vontade de romã, ok, o pai foi buscar. Foi isso, né? A morte do pai aconteceu independente da vontade dela ou não, né, da circunstância que ela pediu ou não. Então, percebe que essa cura vem, né, assim, ela acontece quando a gente começa a se colocar no lugar que é o nosso, de humildade, de pequeno, né, perante os pais. A gente volta, né, não é culpa nossa, aconteceu, né, simplesmente aconteceu daquela forma. E para expiar essa culpa, ela desenvolve um câncer. Embora a constelação familiar seja uma teoria, uma técnica que ela não é, né, de forma dessa ciência que a gente conhece comprovada, ela tá no SUS, ela tá no judiciário, e ela tem, isso aqui são só alguns, tá, gente? Eu trouxe aqui só para ilustrar. Mas tem uma vasta literatura sobre o tema. O Bert Hellinger escreveu mais de 100 livros traduzidos em várias partes do mundo. Então eu aconselho muito que antes de você falar isso aqui é isso aqui é aquilo, lá, isso não existe, leiam, se informem, né? Se abram para entender, aí depois sim tirar as conclusões. Que é importante a gente fazer isso, esse movimento com tudo na vida. E eu vou pegar um trecho desse livro aqui que é facinho, ó, quem quiser, né, adquirir, ele é um livro fácil de ler e já ajuda a gente a compreender bastante certas questões, né? Que ele traz aqui, bem no início, ele fala sobre o câncer e ele fala sobre 3 dinâmicas básicas que ele percebe, Bert Hellinger percebe, né, no trabalho que ele tem feito, sobre as 3 dinâmicas básicas que as crianças fazem quando os pais estão em sofrimento, quando os pais têm uma doença ou morrem. Ele fala que o que descobri durante o meu trabalho com doentes foi a mesma dinâmica básica que resulta em diversas doenças, né?
Nas famílias existe uma possibilidade de uma criança queira repetir o destino de um irmão ou irmã falecidos ou da mãe ou do pai falecido. A criança diz no seu íntimo, eu irei com você. E ele fala dessas 3 frases básicas, né, que ele chama de dinâmicas, que são inconscientes. Primeira é, eu acompanho você na morte ou na doença. Né? Eu acompanho o seu destino. A criança é como se ela, nossa, se a minha mãe ou meu irmãozinho ficou doente, eu também vou ficar doente, porque eu faço parte desse grupo. Eu ficar feliz, imagina eu ficar feliz no meio de todo mundo triste, né? Inconcebível para essa criança com esse amor incrível, né? Esse amor cego que é infantil. Por que é infantil, gente? Porque o amor adulto, ele enxerga, mas ele consegue, né, se destacar, né, dessa dinâmica de tristeza, porque se ele sabe que se ele fica bem, ele consegue trazer uma melhora para o grupo. Agora o amor infantil não, ele quer ser igual, né, ele quer ficar na tristeza, ele quer se compadecer ali e ficar vinculado, pertencendo àquele grupo que é triste, né, e que tem uma grave questão. Mas isso é profundo, a gente vai mais para frente. A próxima dinâmica é melhor eu morrer do que você, ou melhor eu partir do que você. A criança prefere que ela, né, ela fala isso. E ele traz como terceira dinâmica, todas as 3 são muito parecidas, como uma expiação por culpa pessoal, que foi o que a personagem da série fez quando ela fala, eu me sentia culpada pela morte do meu pai. E o que ela faz? Ela desenvolve um câncer, né, para ir morrendo aos poucos. Ela tem culpa, então a forma que ela encontra de expiar é desenvolvendo esse câncer, né, por um longo período da vida dela. E então, basicamente, né, gente, as constelações familiares, elas são regidas por algumas leis, né, a gente percebe, né, ao ler os livros, que o amor, a inclusão é o que reina, né, é o perdão. E isso tudo é um trabalho que a gente precisa fazer para o resto da vida, né? Mas aos poucos eu vou falar mais sobre isso, né? E quando que as questões aparecem na nossa vida? Quando o amor não está em ordem, né? As ordens do amor, ele traz aqui 3 ordens básicas, hoje já são 4, mas que quando não acontece, as coisas saem, né, um pouco do lugar. E aí nesse primeiro capítulo, né, eu vou até pontuar aqui no final, mas depois eu vou detalhar. As 3 ordens são pertencimento, todos têm direito de pertencer ao sistema, a gente não pode promover exclusões. Se uma exclusão acontece, né, em alguma geração, em outra geração, uma outra exclusão vai acontecer, um problema para que aquilo que foi excluído lá atrás, aquela pessoa, seja incluída novamente, porque todo mundo tem o direito de pertencer à família. Né? Aquelas mortes que ninguém fala mais sobre o tema, ou abortos que aconteceram, enfim, né? Qualquer tipo de exclusão. Tem a lei do dar e receber, que é o equilíbrio de trocas, né? Que a gente, como adultos, a gente não recebe apenas ou só dá, né? A gente precisa dessa troca. Uma troca de que hoje eu cuido, amanhã eu sou cuidada, hoje eu ofereço algo, amanhã alguém me oferece, para que as relações estejam em equilíbrio. Uma exceção é a relação dos pais, né? Os pais dão e as crianças, os filhos recebem, quando são crianças, né? E a gente não tem que pagar depois por os pais, porque é impossível pagar, né? O que os pais fizeram por nós, especialmente a vida que eles nos deram. E a forma como a gente retribui, né? Não paga, retribui, é o que o pai, né, da SEG fala. Você, para me deixar feliz, você tem que seguir o seu caminho, viver a sua vida. E a outra lei é a lei da hierarquia, que é, obviamente, quem vem primeiro tem precedência sobre os que vêm depois. Então, o que acontece ali no caso, né, da SEG? Ela muda, né? Se ela virou o marido da mãe, então ela mudou a hierarquia, ela não é mais filha, ela deixou a posição que ela deveria estar para ir para uma outra, então pesou também para ela. Então, todas essas dinâmicas promovem, quando a gente fere essa lei, né? E a quarta lei, que hoje é falada, é estar em sintonia com a vida, né? A gente perceber o que acontece, perceber que a gente é muito pequenininho, que a gente faz parte de um todo e que tem muita coisa além do que a gente consegue controlar. Então isso é muito importante. Eu tô adorando a série até agora, né? E eu recomendo muito que vocês assistam. E se tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, por favor. Coloca se você já conhece constelação familiar ou nunca tinha visto, nunca tinha entendido, né? Porque aí nos próximos vídeos eu vou poder responder mais questões para vocês. Próximo vídeo, 2º episódio da série. Eu aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito.
Um beijo, até o próximo.